Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso desse jeito, mas quase tudo que te feriu como gay começou muito antes do primeiro fora, do primeiro xingamento ou da primeira rejeição amorosa. Começou num silêncio interno, naquele momento em que você era só uma criança e percebeu que tinha algo em você que não encaixava, não combinava, não parecia ter par. E ali, sem ninguém te explicar nada, você fez a associação mais perigosa de todas. Se eu sou diferente, talvez eu esteja errado. E é curioso como isso não vem com palavras claras, vem com sensação no corpo, como aquele aperto estranho quando a sua tia pergunta da namoradinha e com a risada forçada quando alguém faz piada com lixa. Com um cuidado excessivo para não mexer demais a mão, não afinar a voz, não demonstrar emoção. Porque alguma coisa dentro de você já entendeu que amor, aceitação e pertencimento tinham regra. Você começa a se observar o tempo todo como quem anda em chão molhado tentando não escorregar. Escolhe roupa, postura, tom de voz, aprende cedo a performar normalidade e nem percebe que está se afastando de si mesmo. Talvez você tenha sido aquele menino que se policiava no recreio ou aquele adolescente que morria de medo de ser visto entrando num lugar gay. Ou aquele adulto que diz: não tenho nada contra, só não gosto de exagero, sem perceber de onde isso vem. Mas a verdade é que esse medo não te protegeu, ele te moldou. E tudo que é moldado pelo medo cobra um preço emocional alto demais. Bem-vindo ao Gay Sem Crise, o seu espaço semanal onde a gente conversa sem filtro e sem personagem sobre o que atravessa a vida emocional de um homem gay. A gente fala sobre rejeição, pertencimento, medo, amor, identidade e tudo aquilo que a gente aprendeu a esconder para sobreviver. Aqui não é papo furado e nem discurso bonito, é conversa real, daquelas que dão um leve desconforto porque encostam onde dói, mas também dão alívio porque finalmente alguém coloca em palavras o que você sempre sentiu e nunca soube explicar. E hoje a bola da vez é a homofobia, mas não só daquele preconceito que vem de fora, a gente fala daquele que começa dentro, bem cedo, e que molda silenciosamente a forma como você se vê, se relaciona e ocupa o mundo como gay. Entender que o medo da rejeição está na raiz da homofobia internalizada muda completamente a forma como você se enxerga e como você se movimenta no mundo. Porque deixa de ser uma luta contra quem você é e passa a ser um reencontro com a sua verdade emocional. Quando isso clareia, você se permite viver sua sensibilidade sem vergonha, sem pedir desculpas por sentir, sem precisar endurecer para parecer aceitável. E isso traz uma leveza imediata para os relacionamentos, sejam eles afetivos, sexuais, familiares ou profissionais. Você para de entrar nos ambientes se policiando, deixa de medir cada gesto, cada palavra, cada afeto. Passa a se relacionar com outros gays discretos, afeminados, intensos, silenciosos, expansivos, sem esse constrangimento interno que pesa mais do que qualquer julgamento externo. E aos poucos, algo fundamental acontece. A sua identidade se expande. Você já não vive preocupado com o que vão pensar, porque quem faz as pazes com quem é não precisa mais se esconder para pertencer. Eu sou Jober e ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamento saudável. E já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana a gente conversa aqui sobre aquilo que ninguém ensinou pra gente quando estava crescendo como gay, mas que hoje faz toda a diferença para viver com mais leveza, mais clareza emocional e menos medo de ser quem se é. Se esse tema já te deu um aperto, um alívio aí dentro, é exatamente por isso que vale acompanhar, porque o que a gente vai aprofundar aqui pode reorganizar muita coisa na forma como você se vê e se relaciona. Quando a gente fala que o medo da rejeição é a origem do preconceito, não estamos falando de ódio consciente, nem de gente má, nem daquele discurso explícito que agride de fora para dentro. Estamos falando de um mecanismo muito mais sutil e perigoso e começa cedo,
quando você ainda nem sabia direito o que era ser gay, mas já sentia que precisava caber. O medo da rejeição nasce naquele instante em que você percebe que ser quem você é pode custar amor, proteção e pertencimento. E então você começa a negociar consigo mesmo. Você não deixa de ser sensível, você aprende a esconder. Você não deixa de sentir, você aprende a controlar. Você não deixa de ser quem você é, você aprende a se vigiar. Psicologicamente, isso vira uma estratégia de sobrevivência. Se eu me adaptar, eu fico seguro. E emocionalmente, isso vira tensão no corpo. Rigidez, autocensura, aquela sensação constante de estar se observando de fora, como se estivesse sempre uma avaliação. E isso não é preferência estética neutra, não é gosto pessoal inocente, não é maturidade emocional, não é jeito de ser. Quando alguém diz, só curto gay discreto, muitas vezes não está falando de desejo, está falando do medo da associação. Quando alguém diz, não precisa se demonstrar em público, não está pedindo respeito, ele está pedindo invisibilidade. E quando alguém se incomoda com afeto entre dois homens, perto de crianças, não está protegendo ninguém, e está repetindo uma regra aprendida. Essas falas não nascem no presente, elas ecoam um passado em que ser visto era perigoso. E aí o sabotador interno aparece com aquela voz que parece razoável, mas já aperta por dentro. Não exagera, se controla, não dê motivos. Só que viver assim cobra um preço alto, porque você até pode ser aceito, mas nunca inteiro. A melhor coisa que pode acontecer de compreender essa raiz emocional é que você para de brigar com os sintomas e começa a cuidar da causa. E isso muda tudo na sua vida, afetiva e identitária. Quando você entende que muitas das suas reações, preferências rígidas e julgamento não nasceram do desejo, mas do medo, algo se solta por dentro, como se o corpo finalmente pudesse relaxar. Psicologicamente, você sai do modo de defesa constante e começa a escolher com mais consciência porque não está mais tentando provar que é aceitável. E emocionalmente, isso se manifesta como alívio, como menos tensão nos encontros, menos vergonha em existir, menos necessidade de se explicar ou se justificar o tempo todo. Você começa a perceber cenas do cotidiano que antes te ativavam. Aquele desconforto ao ver um gay mais afeminado no trabalho, a vontade de fazer a egípcia quando encontra um casal gay trocando carinho em público, o impulso de se distanciar para não ser confundida. E entende que isso não fala sobre eles, fala sobre a sua história. Fala daquele menino que aprendeu cedo que ser sensível podia custar amor. Fala daquele adolescente que se esforçou para não chamar atenção e fala daquele adulto que diz: não tenho preconceito, só não me identifico, mas sente o corpo travar em certas situações. Quando essa consciência chega, o sabotador interno perde força porque ele vive do automático, não da clareza. Ele sussurra que é melhor assim, mas agora você consegue responder internamente. Isso me protegeu um dia, mas hoje me limita. O benefício se expande para os relacionamentos, porque você passa a se relacionar sem esse peso invisível que contamina tudo. Você consegue desejar sem medo de parecer demais. Consegue se envolver sem precisar se enrijecer. Consegue amar sem se esconder atrás de um personagem. E isso vale para qualquer tipo de vínculo, do casual ao duradouro. Porque quando você se autoriza a ser inteiro, o encontro deixa de ser um campo de batalha interna e vira troca real. Você não vira outra pessoa, você só para de se diminuir para a cabeça. Essa consciência é uma expansão, porque ela não te pede para mudar quem você é. Ela te convida a parar de se proteger de algo que já não é mais ameaça. A primeira oportunidade aparece quando você percebe que pode circular em qualquer ambiente sem essa vigilância constante, seja uma festa, no trabalho ou entre amigos, porque o seu valor não depende mais de parecer aceitável. A segunda oportunidade surge nos relacionamentos, quando você entende que não precisa escolher o outro para provar algo para o mundo, nem se apartar de quem expressa sensibilidade por medo de associação. E isso abre espaço para encontros mais leves, mais honestos
e mais prazerosas. E ainda tem aquilo que acontece internamente, talvez a mais importante, quando você se dá conta de que pode integrar sensibilidade e força masculino e feminino sem precisar amputar partes suas para se sentir digno de amor. Porque a verdadeira liberdade não é se enquadrar, é se reconhecer inteiro. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, uma parte sua esteja aqui dependendo, tentando manter o chão conhecido, porque questionar essas ideias mexe com estruturas antigas. E você pode se pegar pensando: eu só curto gay discreto e fora do meio. Esse pensamento costuma vir disfarçado de preferência pessoal. Parece tinta, parece gosto, parece escolha madura, mas se você olhar com mais honestidade, vai perceber o mesmo por trás dessa frase. Medo de ser associado, medo de ser lido, medo de que a sua identidade seja reduzida ao estereótipo que você aprendeu a temer. Isso é uma tentativa de controle, de imagem, é tensão constante. É escolher o outro não pelo desejo, mas pela função de te proteger do olhar alheio. E o sabotador interno entra com aquela falsa lógica de que assim você fica seguro. Só que segurança que exige amputação nunca é paz. Outra questão é a que vem com o verniz do bom senso. Pode ser gay, mas não precisa demonstrar afeto em público. Aqui mora uma violência silenciosa, porque ninguém pede isso a casais héteros. Ninguém chama de maturidade a invisibilidade imposta. Essa frase mantém a norma intacta. Ela ensina vergonha, ensina que o seu amor deve caber no bolso, que o seu gesto precisa pedir licença. E aí você começa a calcular abraço, beijo, toque, como se o afeto fosse um erro de exposição. O sabotador interno acredita que assim evita problema, mas o corpo responde com retração, com rigidez, com a sensação de não poder ocupar espaço inteiro no mundo. E talvez a mais antiga e mais cruel maneira de justificar o nosso modo de ser é dizer: não faça assim na frente das crianças. Essa frase carrega a ideia de que o amor gay é contaminante, quando na verdade o preconceito é que é aprendido. Eu cresci vendo casais héteros em novelas, filmes, propaganda, e isso não me transformou em hétero. Tenho certeza que com você também foi igualzinho. O que te marcou não foi o amor que você viu, foi o amor que te disseram que não era válido. Psicologicamente, essa objeção transfere a responsabilidade e emocionalmente ela perpetua o medo. E o sabotador interno fecha o pacote gritando: Fica quieto, é melhor pra todo mundo. só que não é, nunca foi. Quando eu ainda era criança e não tinha repertório emocional nenhum para entender o que eu estava sentindo, lembro de um jogo de cartas chamado Mico Preto. A regra do jogo era simples: formar os pares, boi com vaca, leão com leoa, galo com galinha. Mas sempre sobrava uma carta, o mico preto, que não tinha par. Aquilo parecia só uma brincadeira, mas alguma coisa em mim fez uma associação silenciosa e profunda. Eu olhava para as cartas, depois olhava para minha família e vi o meu pai com a minha mãe, meu tio com a minha tia, meu avô com a minha avó. E sem ninguém dizer nada, eu cheguei a uma conclusão infantil e devastadora. Eu não tinha paz. Eu era o mico preto. Naquela época, eu não pensava, sou gay. Eu sentia, sou diferente. E sentir-se diferente quando você é criança não vem com orgulho, vem com medo. Medo de ficar de fora, medo de não ser escolhido, medo de não ser amado. O problema começou ali, quando eu acreditei que se homens ficam com mulheres, então para ficar com um homem, eu teria que ser mulher. Não era uma ideia consciente, era uma lógica emocional infantil tentando sobreviver. E aí, sem perceber, eu fui ficando cada vez mais feminino. Não por liberdade, mas por confusão. Como se aquilo fosse o único jeito possível de existir. O sabotador interno nasceu cedo em mim, mesmo sem nome. Ele dizia coisas como: Assim faz sentido. Assim talvez alguém te queira. Assim você explica por que é diferente. isso virou coerência, virou esforço constante. Eu não estava sendo quem eu era, eu estava tentando ser o que parecia encaixar.
E como você, eu cresci sem nenhuma referência de homens gays que fossem sadias. O que eu via eram caricaturas, piada, personagens de deboche, que muito mais me apavoravam do que me representavam. Aquilo não me dava caminho, só me dava medo. Esse jeito errado se consolidou quando eu virei adolescente e comecei a me vigiar o tempo todo. Meu corpo virou território de controle. Gesto, voz, emoção, tudo era medido. Ao mesmo tempo em que eu expressava feminilidade, eu também a temia. Eu me afastava do que lembrava demais aquilo que eu já era, porque isso ativava vergonha. E o sabotador interno seguia no comando. Não exagera, não chama atenção, não vira motivo de riso. Eu até desejava, até me aproximava, mas sempre com a sensação de que precisava compensar alguma coisa. No primeiro movimento da minha história, eu estava sempre tentando caber, tentando explicar, tentando justificar. O erro não era ser sensível, o erro foi ter acreditado que eu precisava virar outra coisa para merecer amor. Esse foi o jeito errado, crescer tentando se adaptar a um modelo que não me incluía, achando que isso era maturidade, quando na verdade era só uma criança ferida tentando não ser rejeitada de novo. Mas algo começou a dar certo quando algo dentro de mim finalmente encontrou ar para respirar. Eu tinha 15 anos quando entrei numa boate gay pela primeira vez e lembro com clareza da sensação física daquele momento. Não foi euforia, não foi excitação, foi alívio. Um alívio profundo, quase silencioso, porque pela primeira vez meus olhos viam algo que minha infância inteira não tinha visto. Homens fazendo par com outros homens. Sem metáfora, sem adaptação, sem alguém precisando virar outra coisa para caber. Aquilo reorganizou algo dentro de mim que eu nem sabia que estava tão quebrado. O meu corpo entendeu, antes da cabeça. Eu não era o mico preta. Eu só não tinha visto o meu jogo ainda. Mas o depois não foi mágico, claro, nem imediato. Eu já estava bem afeminado na tentativa infantil de me adaptar. E é importante dizer isso com honestidade, não como problema, mas como consequência de uma história. A descoberta trouxe alívio, mas também trouxe confusão, porque se por um lado eu entendia que homens podiam amar homens, por outro eu ainda não sabia quem eu era dentro disso. Qual era a minha masculinidade? Qual era a dosagem real entre o masculino e o feminino que existiam em mim? Eu precisei reaprender a me escutar, não para me encaixar num padrão novo, mas para separar o que era essências do que era defesa antiga. Foi nesse momento que a maturidade emocional começou a nascer. Não quando eu tentei ser mais masculino, nem quando tentei ser menos feminino, mas quando eu parei de compensar. Eu comecei a entender que muita coisa que eu expressava não era escolha consciente, era adaptação infantil. Isso veio como estranhamento primeiro, mas depois veio como calma. O sabotador interno ainda aparecia dizendo: Cuidado, não exagera, não sai muito da régua. mas agora ele já não mandava. Eu passei a reconhecê-lo como memória de um tempo em que ser visto era perigoso, não como verdade sobre quem eu sou. Depois dessa história, eu comecei a ocupar espaços com mais presença e menos performance. Eu consegui me relacionar com outros gays sem esse constrangimento interno, sem precisar me afastar de quem era diferente de mim para me sentir seguro. Eu passei a entender que sensibilidade não diminui o homem nenhum e que masculinidade não precisa ser rígida para ser verdadeiro. O jeito certo foi integrar, não incluir. Foi me permitir ser inteiro sem hierarquia eterna. Tem guerra entre partes, mesmo que tenha levado anos para tudo isso acontecer dentro de mim. E quando isso aconteceu, algo fundamental mudou. O preconceito interno perdeu o chão. Ele só se sustentava quando eu ainda estava tentando provar que merecia existir. Eu não precisei mais provar, eu passei a escolher. Escolher como amar, como me expressar, como ocupar o mundo como homem gay. E é assim que dá certo. Quando você para de se defender de quem você é e começa finalmente a se reconhecer. A minha história de superação não é só minha, porque ela não termina em mim.
ela é atravessada por uma geração inteira de homens gays que vieram antes, que apanharam mais, que perderam mais, que tiveram menos escolhas e ainda assim abriram caminho para que eu e você pudéssemos existir com um pouco mais de ar. Eu sou da primeira geração que vai envelhecer como gay. E isso não é detalhe histórico, é marca no corpo e na alma. Nós crescemos quando amar o outro homem era doença, quando a AIDS era sentença, quando o medo não era só emocional, era literal. Amar podia custar a vida e ainda assim muitos não deixaram de amar. O ponto de virada da minha consciência veio quando eu entendi que o preconceito que eu carregava dentro não tinha nascido em mim como falha moral, mas como herança de sobrevivência. Foi perceber que o meu medo de rejeição não era individual, era coletivo, construído numa sociedade que nos ensinou a nos esconder para continuar vivos. Emocionalmente, isso veio como uma mistura de dor e respeito. Dor por tudo que foi perdido, respeito por tudo que foi conquistado. Quando eu integrei isso, algo mudou profundamente. Eu parei de me envergonhar da minha história e comecei a honrá-la. E honrar essa história não é romantizar sofrimento, é assumir responsabilidade. Responsabilidade por não repetir automaticamente aquilo que me feriu. Responsabilidade por não usar a homofobia internalizada como filtro de escolha, como régua de valor, como defesa disfarçada de preferência. Foi aí que o método mentalidade consciente ganhou forma na minha vida, não como teoria, mas como prática. Primeiro, fortalecendo a autoestima, entendendo que o meu valor não dependia de caber em nenhum modelo. Depois, trabalhando a minha mentalidade, identificando as crenças que me fizeram acreditar que eu precisava me adaptar para ser amado. E, por fim, aprofundando o autoconhecimento, reconhecendo padrões emocionais que nasceram na infância, mas que já não precisavam comandar o adulto que eu me tornei. A transformação aqui não é performática, é íntima. É simples, mas profundamente libertadora. Toda vez que você se pegar julgando, se contraindo ou se afastando de outro gay por medo de associação, para por dentro e pergunta: isso é escolha consciente ou é o meu sabotador interno tentando me proteger de uma rejeição antiga? Esse momento de pausa muda tudo, porque se desloca você do automático para a presença. E presença é ação consciente. É sair do piloto automático emocional e escolher como você quer existir, se relacionar e amar. Essa é a verdadeira superação, não é virar outra pessoa. É parar de viver como se ainda estivesse em perigo. É reconhecer que hoje você pode ocupar o lugar de homem, de parceiro, de marido, de alguém que ama e é amado, por que muita gente lutou para que esse lugar existisse. Quando você entende isso, você não carrega só a sua história, você carrega uma linhagem inteira de coragem. E quem entende isso não vive menor, vive mais inteiro. Imagina agora uma imagem diferente daquela da minha infância silenciosa. Você andando na rua, talvez de mão dada, talvez sozinho, mas inteiro. Sem calcular gesto, sem medir tom, sem aquele radar interno ligado o tempo inteiro. Não porque o mundo ficou perfeito, mas porque alguma coisa dentro de você descansou. O fechamento não é grandioso, é simples. E você percebe que não precisa mais se escolher quando entra num ambiente, que não precisa fazer a egípcia quando encontra outro gay expressando afeto, que não precisa endurecer para ser respeitado. Existe um tipo de paz que não vem de vencer o preconceito lá fora, vem de parar de reproduzir ele aqui dentro. E quando isso acontece, a vida fica menos tensa. Os encontros ficam mais leves e o amor deixa de ser um campo de risco para virar possibilidade real. Ao longo desse vídeo, a gente passou por um ponto que costuma ser evitado porque dói. Encarar o preconceito que mais nos mudou não foi só o que veio de fora, foi o que se instalou cedo dentro da gente como medo da rejeição. Esse medo nasceu quando você ainda era criança, quando percebeu que era diferente e entendeu, mesmo sem palavras, que talvez isso te custasse amor e pertencimento.
Para sobreviver, você se adaptou, se vigiou, se moldou e isso gerou a homofobia internalizada que aparece em frases aparentemente inofensivas, em preferências rígidas, em constrangimentos silenciosos. A virada acontece quando você entende que isso não define quem você é, define o que você viveu. E a partir dessa consciência você pode integrar sensibilidade e força, masculino e feminino, sem hierarquia e sem medo, construindo relações mais leves e uma identidade mais inteira. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar essa conversa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ajude essa reflexão a chegar em mais gays que ainda estão vivendo no automático do medo. Porque você não nasceu errado. Você só aprendeu a se esconder para sobreviver. E agora você pode estar livre para viver. Eu te espero no próximo vídeo. Até já!